Muito bem, mais um Pode Tudo no ar. Bem-vinda. Boa. Cheers. Cheers. Ui. Qual que voou? Acho que foi o meu. Bem-vinda, Genevieve. Obrigada. Obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite para falar um pouco pro mundo, né, a respeito da arte que tu entregas pro mundo, né? No Pode Tudo, né? Mas a gente acrescentou um tag aí, pode tudo que te faz bem. Então, os nossos convidados são norteados por isso, né? São pessoas que trazem coisas boas pro mundo. Então, a gente traz para cá para que mais pessoas possam ter acesso a essas pessoas que engrandecem, que embelezam o mundo com o seu servir aqui. Ah, que lindo. Eu fico extremamente feliz. Claro que estou tendo o privilégio de conhecer as duas irmãs aqui. Mas, Laís, a gente já tem uma aceitação e um reconhecimento de alma já faz um tempo. E eu reverencio, né, de vocês estarem aqui para me ouvir e eu também para ouvir a vocês e ter essa troca, né? Eu acho que sempre pela verdade, sempre por edificar as pessoas, né? Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui também faz bem a quem está ouvindo, né? Então, não só as pessoas que estão aqui como convidados, mas vocês dando o tempo de vocês, que eu acho que é uma das coisas mais preciosas que o ser humano tem, é o tempo. Verdade. Então, que bom esse tempo a quatro aqui. E eu fico honrada por esse convite. Muito obrigada. Honra nossa. Obrigada a você. Vamos Quem vai? Quem vai é ótimo. Quem vai? Quem começa? Te chamam Genevieve ou tem... Genevieve, mas pode me chamar de Gene. Gene? Ah, então tá. Gene, a gente gosta de conhecer a trajetória, Ok. né, dos nossos convidados. Nos conta um pouquinho da tua trajetória. Como que você chegou até a sua profissão é fotógrafa? Sim. Conta pra gente. Vamos lá. Bom, vou começar. Eu sou a Genevieve, que tem 48 anos. Sou mãe da Valentina, do Luigi e da Nicole. Mãe desses 3 seres humanos que me fazem todos os dias ser ainda mais interessada pelo mundo, né? Porque eu acho que ao educar, você está aprendendo muito mais do que ensinando. Com certeza. E, bom, eu venho de uma família de fotógrafos, né? Eu moro aqui em Balneário Camboriú já há 44 anos. E a minha mãe tem uma carreira bastante sólida com a fotografia. Ela fez... sei lá, durante 30 anos eu posei para ela, né? E tenho tia fotógrafa, tenho tio fotógrafo, tenho um irmão que trabalha como videomaker e trabalha também behind the scenes. E tem um primo também que é um grande diretor de fotografia. E, então, esse mundo está entre nós e eu sinto que está no meu DNA. Né? Então, a fotografia ela surgiu de uma forma muito curiosa, porque eu ainda era casada, eu fui casada há 14 anos. E quando, quase na finaleira do meu casamento, eu já comecei a pensar, falei, puxa vida, o que eu vou fazer? Porque eu sou formada em comércio exterior, nunca atuei na área. Sempre quis lá na frente, quando fui escolher a faculdade, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, a minha mãe falou assim, você vai fazer comércio exterior, você já fala inglês, fala espanhol, o português, então tem 3 idiomas aí e é a profissão do futuro. Eu falei, mas eu queria ser psicóloga, eu queria ouvir as pessoas, eu sei, e eu sempre fui muito observadora das pessoas, desde pequena, assim, eu conseguia escanear, assim, na hora do recreio, eu sempre fui muito de incluir as pessoas. Então, assim, eu sou de todas as tribos e não pertenço a nenhuma. Eu costumo dizer isso. Não por ser seletiva, sim, sou seletiva do meu lado canceriano, né? Para quem é muito próximo meu, realmente, eu tenho um crivo muito grande para quem chega realmente perto da Genevieve de verdade. Não que eu não seja o tempo inteiro, mas, assim, para minha própria essência, realmente eu sou mais seletiva. Mas eu sempre agreguei, sempre gostei de transitar em vários mundos. Enfim, fiz comércio exterior, 5 anos de faculdade, que me trouxe uma grande amiga, pelo menos hoje temos amizade até hoje, a Laísa conhece. Então foi o bom de ter feito. Eu falei, Luciana Barcelos, tu serviu o comércio exterior para eu ganhar uma grande amiga e já está super valendo. E na época eu tava para me separar e falei, nossa, mas eu tenho que ter um propósito, né? Os filhos pequenos ainda, Valentina e Luigi eram super pequenos. E, enfim, eu fiz um curso de terapias alternativas, assim, que era de massagem e tal, mas eu não me via. Falei, não, eu não quero tocar, né? Eu quero ajudar de outra forma, enfim. E eu fui, por acaso, fazer umas fotografias de um casal, de uma amiga, ela é casada com um grande amigo meu, a Nani e o Marcos. Ela estava esperando gêmeos. E daí, a prima dela, a Nana, pegou e falou assim, Jenny, por que você não tira umas fotos da Nani e tal? Eu falei, mas...
eu tirar a fotografia. Ah, pega a câmera da tua mãe. E eu falei, eu pegar a câmera da minha mãe? Eu falei, gente, até já tinha feito programa de TV também e tal. Então, assim, sempre muito à frente, né? O ambiente de estar à frente das câmeras era meio que um habitat natural meu. Sim, sim. Mas eu falei, tá, então daí fui muito timidamente fui perguntar pra minha mãe se ela me emprestava o equipamento dela. Ela na hora, nossa, vou te emprestar as batas, te empresto as câmeras e tal. Feliz da vida. Eu falei, gente, eu não sei nem mexer no equipamento aqui, né? Mas tá, ela me deu ali uma aulinha rapidinha de fotografia e tal. Fiz as fotografias e, curiosamente, quando eu fui revelá-las, eu fiz de filme, não fiz nem na digital. A moça do laboratório, a Edith, querida, ela disse, nossa, a dona Laír voltou a fotografar. Fazia tempo que ela não fotografava, né, Genevieve? Oi? Daí eu falei, não, essas fotos são minhas, Edith. Dela assim, nossa. Mas eu falei, não, vai ver que é porque eu usei as batas que a minha mãe usa. E ela assim, não. O teu trabalho é muito, muito parecido com o dela. Daí eu falei, ok, beleza. Mas assim, passou. Depois de um tempo, eu ainda estava trabalhando na TV e eu precisava de um material meu de fotografia. E fui posar para uma amiga minha, a Camila Bibas, que é uma grande fotógrafa, grande amiga também. E depois de um tempo, a minha filha mais velha falou assim, a Camila podia fazer umas fotos minhas e tal, porque eu só tenho da vovó e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, então, beleza. Eu falei, o que a gente vai fazer pro teu ensaio? Eu lembro que tinha aquele filme da Natalie Portman, Black Swan. Ai, sim, lindo. Eu falei, Nicole, você vai virar a bailarina... Oh, perdão, aqui já... Tá, toda tudo italiana bem, aqui. normal. Toda italiana Ele tá aqui acostumado. já é body language. Daí eu lembro que eu fiz, na garagem da minha casa, um super cenário. Eu fiz um camarim com espelho, com luzinhas. Eu peguei umas caixas antigas do meu irmão, que ele adora a antiguidade. Pedi para ela as sapatilhas de ponta das amigas, porque ela não fazia mais balé há muito tempo e tal. Falei, pega aqui, porque eu quero fazer um cenário diferente. Umas amigas minhas que trabalhavam com acessórios de cabeça e tal. Peguei uns tutus. Fui produzir. Eu não sabia nem o que era produzir, mas naturalmente eu fiz aquilo. Quando a minha amiga fotógrafa entrou na garagem da minha casa, ela fez assim, uau! Ela olhou assim, o que é isso aqui? Eu falei, fiz um cenário aqui pra ti e a Nicole posa desde a minha barriga. Então, a Nicole ela flana na frente da câmera, assim. Ela super posa, né? E foi muito curioso, porque a Camila é uma fotógrafa um pouco mais calada. Ela posa pra mim também, a gente faz uma troca bem legal, eu e ela. Mas ela é diferente de mim. Eu sou muito comunicativa quando eu fotografo. Mas, enfim, quando eu terminei o ensaio, ela disse, tu podia começar a fazer isso, né? Produzir pra mim as fotografias. Eu falei, gente, eu produzi. Até que foi passando um tempo, eu fui produzindo pra Camila e tal. Me separei na época e tal. Então, eu tava num processo de redescobrimento, né? Contigo. Exatamente. Mas, assim, eu sempre fiz um questionamento pra mim. Tu, como psicóloga, deve ouvir muito isso. Pra que a gente tá aqui? O que eu tô fazendo? Né? Eu sei que eu era uma boa mãe, eu sou amiga dos meus amigos, eu cuido do meu templo, que é o meu corpo, não de forma excessiva, mas de forma consciente. Mas it was missing something. Tava faltando alguma coisa. Até que, de repente, eu fui fazer uma produção para noivas, para um calendário e tal, para um ateliê de noivas e tal. E eu lembro que a dona do ateliê, quando a gente terminou o ensaio fotográfico, ela assim, só faltou a câmera na tua mão, porque no próximo ano eu quero você fotografando nosso editorial. Eu, como assim? E daí, enfim, daí eu falei com meu irmão, que tinha todo o equipamento e tal, não sei o que. Ele disse, pega o equipamento, aprende, se vira. Daí comecei a ir atrás e tal. Falei com 2 amigos meus fotógrafos, que são 2 mentores meus, o Rivo e a Daisy. Ela já tinha feito terapia em grupo comigo e tal. Eu falei, Daisy, então, quando é que vocês vão ter um workshop assim, 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 assim? E o vídeo que eu tinha produzido da minha filha já estava bombando, assim. Essas coisas de YouTube, esse negócio assim. Daí eu falei, ela assim, nossa, tu tá produzindo ensaios fotográficos e tal? Eu falei, então, eu tô ajudando, tô garimpando as coisas. Não, Jenny, teu trabalho tá excelente. Olha, a gente está lançando um livro e precisa de pessoas para produzir. Então, assim, o nosso próximo workshop, eu falei com ela em abril, maio, sei lá quando, era em setembro. Ela assim, a gente pode fazer uma troca. Você produz os nossos ensaios e a gente te dá umas aulas de fotografia. Pronto. Eu falei, beleza. Daí produzi alguns ensaios para eles, que para mim era pé nas costas, assim, sabe? Eu olhava, me passava uma referência, ou até nem passava referência.
eu fazia, às vezes, até o casting e organicamente aquilo estava em mim, né? Mas até eu identificar e conseguir incorporar e dizer assim... Numa entrevista, por exemplo, eu sou fotógrafa, ou quando as pessoas hoje me perguntam, qual é a tua profissão? Eu sou fotógrafa, né? Então, assim, naquela época tava tudo muito no ar. A poeira não tinha baixado de tudo, né? Eu lembro que na terceira aula de fotografia, ela assim, Genevieve, tu já nasceu com um olho sensível. Tu já tens a prática aqui de ligar, desligar, de trocar bateria. O básico do básico do básico. Tanto é que as pessoas às vezes me pedem, mas você não faz workshop de fotografia? Eu falei, vou ensinar algo que é orgânico, eu não sou técnica. Eu trabalho com a luz natural, eu trabalho tudo com o que é orgânico, tudo que Deus me dá, com a essência da pessoa, entende? Sem flash, sem... É o posado que passa a ser natural, porque a pessoa vai se redescobrindo. Eu vou ter que dar corte para as outras perguntas, porque senão eu começo a falar e vai ficar só a gente adora, né? Mas, enfim, a gente a gente ama. E, de repente... Eu me dei conta, eu falei, é isso aí que eu quero. Então, eu descobri o meu propósito, que ontem, quando a Laís conversou comigo, assim, como é que a gente pode nortear? Eu falei, primeiro, que vocês não se ingessem em me perguntar o que vocês quiserem, mas eu acredito que eu não sou só fotógrafa, né? Eu faço fototerapia. Então, realmente a identificação que eu tenho, e principalmente com o público feminino, eu desde sempre... assim, eu tenho um nome diferente. Quando eu dançava, eu me destacava um pouco mais. Então, assim, eu sempre tive que lidar com, principalmente as mulheres, como concorrentes. E hoje, através do meu trabalho, eu consigo fazer esse encontro de almas, mas as pazes com o feminino, com o meu feminino e com o feminino que vem até mim. Então, a gente acaba se edificando junto, né? A gente acaba se moldando junto. Então, realmente, a fototerapia não é só para quem posa para mim, mas é para mim, diariamente, quando eu tô com a câmera à mão, eu imunida de tudo que eu gosto de fazer. Que delícia! O que tu sentes? Tu falou de fototerapia, né? Provavelmente você vê a modificação dessa pessoa durante, né, o teu processo terapêutico. Sou suspeita para falar porque eu já passei. Tu pode responder essa pergunta. Eu posso responder essa pergunta, mas aos teus olhos, qual a mudança que tu vê na pessoa durante a sessão? É sempre uma caixinha de surpresas e, assim, algo que quase sempre acontece. As pessoas não se reconhecem. As pessoas estão tão acostumadas com o filtro, com a pose, com o selfie, nada contra, né? Mas com o molde que o externo nos obriga a ter, né? Com o braço bem definido, a maquiagem bem feita, o cabelo com seu babyliss, blá, blá, blá. É importante ter isso? Sim, é importante porque é um processo de cuidado. Mas o mais importante é olhar para dentro, a sair para dentro. Assim, uma das fotos que eu mais gosto, geralmente, dos ensaios é quando a pessoa está de olho fechado, quando ela entra em contato com ela mesma e ali ela se entende, ali ela se ouve. E eu ouço isso das pessoas. Às vezes a pessoa... Eu falei, para tudo, assim, a tua cabeça não tá aqui, vamos parar, breathe in, breathe out, volta para mim. Daí a pessoa olha assustada, eu falei, tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo sem você falar, porque a pessoa tá ali, se redescobrindo, porque é como se tirassem as vendas, sabe? E daí eu começo a mostrar, eu não sou daquela fotógrafa que fica, olha só, olha o tempo todo. Não. E não gosto que a pessoa fique também, deixa eu ver. Ou confia. Eu já sou daí a minha lua em Áries mesmo, sabe? Tipo, pá! Eu sou taxativa. Assim, é 8 ou 80 nessa história, sabe? Ou é quente, fervendaço, ou é o frio do Alasca, sabe assim? Então, tu confias. A pessoa tá me pagando para aquilo, ela tem que confiar primeiro nela mesma. E as pessoas não têm isso. Então, respondendo à tua pergunta, Laís, quando eu vejo a pessoa se edificando, tendo esse fermento de si, aí eu sei que eu tô no caminho certo, sabe? Quando eu mostro as fotografias no final, assim, porque eu sou muito proativa. Eu fiz um ensaio fotográfico, não dá 24 horas, às vezes dá 6, 4 horas, 3 horas depois, eu chego em casa e já baixo o material, porque eu me sinto na obrigação de alimentar e dar continuidade nessa êxtase que ela entra. A pessoa entra em si. Mas é um ensaio, você faz ensaio corporativo. Eu leio as pessoas do escritório. Eu sei quem fica, quem não fica, quem é proativo, quem é mais malandro, quem tá ali só para ocupar uma cadeira. Eu consigo ler os ambientes. Sim. Então, assim, e isso vem muito da escola que eu tive, né? Às vezes eu via minha mãe fotografar e tal, e eu tenho muito dela, honro...
de pé juntos aqui e para o mundo, né? Então, eu tenho que honrar essa escola que eu tive e desse olhar apurado que desde pequena, desde os 12 anos de idade, quando a minha mãe fotografava, eu levava de bicicletinha no laboratório para poder revelar as fotografias. E quando ela terminava, às vezes, um ensaio fotográfico do outro, né, de um para o outro, eu já estava com as fotografias marcadas e eu colocava na bancada de trabalho dela das que eu mais gostava, das que ela menos gostava, do que eu menos gostava. Então, assim, ali eu comecei a apurar o meu olhar. Né? Então, assim, e outra coisa que é muito importante, principalmente nas mulheres, né? A gente se olha com muita acidez. A gente não se olha com amor. É verdade. Né? Então, assim, o olhar do próximo para com você, aí é que está a temática do negócio, sabe? Eu acho que aí é que está o clique, né? Você disse que você posou quando você estava grávida para uma fotógrafa e tal, e uou, você se achou o máximo. Sim. Que bom que ela conseguiu extrair de você esse momento estrela, desse momento de brilho. Todos nós, eu costumo dizer que eu gosto de olhar as luzes das pessoas. Por isso que eu gosto da luz natural, do que é o orgânico. Por isso que eu não faço um evento, por isso que eu não faço um casamento. Acho lindo quem faz. O fotojornalismo é fantástico, admiro os fotógrafos que fazem isso com o pé nas costas, mas não é para mim. Eu gosto do intimista, eu gosto do tete-a-tete. É o de sentir a essência de cada um. E quando a pessoa te procura, às vezes ela diz, eu só quero fazer um ensaio. Você faz algumas perguntas, você procura saber mais dela para você procurar, como que eu vou fazer, o que que eu vou produzir, o que que eu vou tirar melhor dela. Assim, você já tem uma noção da personalidade e ali você faz a tua criação? Eu sou bastante instintiva. Não gosto de que me procurem já com uma referência. Até eu desmonto isso porque a pessoa fala, mas eu gostei dessas fotografias. É um outro fotógrafo, é uma outra luz, é um outro modelo. É outra pessoa. Mas eu tenho um macacão igual. Não interessa. Né? Então, assim, você é outra pessoa. E daí tu cria no teu mindset que você quer alguma coisa parecida ou similar ou igual àquilo. E não vai acontecer. Eu ouço o cliente, né? Eu vejo quantas pessoas vão posar, como é que a gente vai interagir, aonde eu vou fotografar essas pessoas. Eu nem tenho estúdio, eu tenho alguns parceiros aqui, principalmente em Balneário Camboriú, que cedem espaço em lojas, que daí a gente pode transitar nesses espaços. E pode ser uma casa, pode ser um escritório, pode ser simplesmente a pessoa nua, né? Às vezes a gente brinca, eu falei, tô te colocando nua numa vitrine de uma loja. Assim, você tá de sacanagem comigo. Eu falei, não. Você vai virar estrela aqui em 3 segundos. E a pessoa tá tão munida dela mesma que ela não tá nem aí. Claro que é um nu subjetivo, né? Eu gosto sempre do nada explícito. Eu acho que quando a gente cria a dúvida e cria aquela vontade, aquele afã de saber o que está por trás, é muito maior do que o explícito. Em tudo na vida, né? Então, quando é explícito demais, o interesse, ele cai. Sim. E eu gosto de ter essa perseguição do olhar para quem vê o ensaio fotográfico muito mais ativo. Então, o explícito, para mim, não funciona. Mas eu acho que é muito importante de você ouvir o que a pessoa quer, mas geralmente sai completamente diferente do que ela está esperando. Ela foi buscar. Mas essa escolha tua é intuitiva. Desculpa. Não, mas porque às vezes é muito... A gente não sabe o que a gente é capaz na fotografia. Se pega um profissional bom, ele pode fazer o que ele quiser com você. Quando tu olha o resultado, sou eu, foi o que eu te disse. Você fica espantado do que tu conseguiu fazer ali naquela foto. Então, isso eu acho fantástico. O que eu ouço, mas eu não tô acostumada a posar, eu não tô... eu nunca fiz ensaio fotográfico, eu não levo jeito para isso. Aí é que tá. A essência do ser humano, ela não é que ela se iguala, cada um tem o seu DNA, cada um tem o seu olhar. Tem pessoas que da timidez viram um uau, sabe? E às vezes a pessoa que é super uau, de repente ela precisa de um momento mais intimista, de um momento mais dela, de um momento mais introspecto e low profile. Então, essa leitura e esse timing que eu tenho ao reconhecer a pessoa... Porque às vezes eu converso com a pessoa pelo Instagram ou coisa parecida, a marca... já conversa pelo WhatsApp. Rapidamente eu converso, mas eu não gosto de ter muitas referências. Eu gosto realmente dessa surpresa que vem para mim. Para mim também é um challenge. Eu gosto de desafio, né? Então, assim, saber no terreno que eu tô pisando, sim, mas não com a referência. Eu acho que as surpresas que eu tenho e que eu colho em cada ensaio fotográfico, em cada clique que eu tenho, isso ninguém me tira.
Coisa boa. Maravilhoso. E é interessante porque as pessoas provavelmente chegam com essa ideia, não sei posar, não levo jeito, porque a referência está externa. É as fotos que eu vejo, né, no ensaio dos outros. E aí a pessoa não tem. Então, resgatar isso. Exato. Da pessoa ela não sabe, ela nem sabe o que ela quer. Exato. Acontece, por exemplo, eu tenho vários amigos fotógrafos e como eu tô acostumada a posar, eu faço, né, e às vezes nas minhas redes sociais, eventualmente eu publico alguma coisa de um fotógrafo que eu tô posando. Então, tem mulheres que falam assim, elas vão lá, dão print na foto. Falei, olha, essas fotografias sou eu na foto, né? Se você quiser, posso te passar o contato. Não, mas eu quero assim como você. Eu falei, não, então presta atenção. Eu posso te passar o contato desses profissionais, mas se você quer comigo, eu vou mostrar como eu te vejo, né? Então, a tua feminilidade, o teu sex appeal, a tua força, eu não gosto da palavra empoderamento, mas eu gosto de mostrar que cada um tem a sua essência, né? Então, quanto mais orgânico e mais de verdade é muito difícil eu não ter lágrimas num ensaio fotográfico. A gente que eu digo, eu também acabo chorando, eu acabo me emocionando. Num ensaio corporativo, esses dias, num escritório de advocacia, eu me emocionei, sabe? Da ressonância que eles estavam tendo entre si. Era uma coisa de verdade. Nossa, corporativo, tá lá, pasta, computador, terno. Mas assim, tu vê o preparo deles, sabe? Tu vê a entrega deles, né? Então, assim, por detrás de toda aquela vestimenta, existe um ser humano. Então, aí é que está a essência, né? A Laís coloca no microscópio o nosso sanguezinho para a gente ver o que está por dentro, né? Então, assim, o meu também é de dentro para fora, só que o meu é um pouco mais explícito, né? Então, assim, eu realmente escolho fotografar a luz de cada um de vocês. Então, é isso que eu ia te perguntar em relação à escolha do local, né? Porque tu começou tudo com a história da produção. Né? Então, o local para ti é importante, eu sei, porque, enfim, já fui fotografada e tu chegou na loja e disse, desliga a luz. Né? Então, é luz natural, então, né? A produção, ela é importante, o local. A mim, tu já conhecia e disse, eu queria te fotografar nesse lugar. Para uma pessoa que vem, assim, como é totalmente intuitivo? É totalmente intuitivo. 100% de Genevieve ali. Adoro. 100%. A não ser que a pessoa... eu tenho uma clínica assim, 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 ou eu tenho um escritório assim, 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 assim. Às vezes eu consigo... Eu transito nesses lugares. Mas, nem sempre a pessoa vem com uma ideia e eu traço outra. A gente costura junto, né? Eu dou essa liberdade também, né? Não é uma coisa... Não. A gente tem que ouvir o que o cliente quer. Não é ali que eu estou impondo o que eu quero. Sim. Absolutamente. Pelo contrário, eu sugiro porque é o meu métier. É o meu mundo, né? A pessoa às vezes acha... mas eu tenho uma portinha assim, assim, assim. Eu falei, gente... Tu é muito mais que esse espaço aqui. Então, vamos tentar dar mais respiro, né? Acho que essa oxigenação que acontece na conversa, aonde a gente vai fazer, como a gente vai fazer, a escolha do figurino, tudo isso é uma colcha de retalhos que a gente cria juntos. Legal. Em relação à motivação, né? A pessoa geralmente te procura, né? Porque ela está ou numa fase da vida ou porque é corporativo. Qual o motivo que mais te procuram hoje? Eu acho que na pandemia, principalmente, foi uma época que eu trabalhei muito. Ali foi um crescente no meu gráfico, principalmente, entre aspas, o corporativo. Mas eu vou explicar o porquê. A pessoa se viu na necessidade de ter um molde, de ter a sua imagem exposta de uma forma decente. Então, às vezes, tinha lá um cirurgião plástico, por exemplo, com uma foto de uma selfie no elevador. E daí ele tinha que fazer uma live, daí ele tinha que participar num congresso online. Então, tudo começou a ficar na velocidade daquilo, do inbox, né? Do dentro. E daí as pessoas começaram a ver a necessidade de ter um cuidado com a própria imagem. Então, seja corporativo ou seja pessoal, ela se miscigena. Eu tenho fases, né? Mas, por exemplo, pós-pandemia cresceu bastante o uso corporativo. As empresas estão muito preocupadas e eu louvo a esse movimento. Como é que você vai ter uma empresa que tem uma branding, que tem
Tem um escolho de uma logomarca, de cores, de uniformes e tal, e o rosto que as representa não é bem cuidado. Então, é uma foto de e-mail, uma foto de WhatsApp. Hoje eu costumo dizer que a tua foto do WhatsApp, ela é como se fosse o cartão de visitas de antigamente. A gente se preocupava com a tipografia, a gente se preocupava com a cor, com a diagramatura do cartão. Hoje a tua foto fala por você. Então, as pessoas se viram nessa necessidade, não de se expor, mas como se colocar no mundo corporativo ou até mesmo na sua vida pessoal. Às vezes as mulheres me procuram, tipo, terminei um casamento, eu tô arrasada, eu preciso me entender. Eu preciso me encontrar, entende? É ali, pra mim, eu adoro esse tipo de coisa, porque assim, eu consigo mostrar, falei, essa é você. Entende? Tá aqui você e não tem cacos aqui. Aqui você está inteira. Por mais que a gente tenha as nossas cicatrizes expostas ou não, nós somos inteiras, né? Então, eu gosto muito disso. Eu gosto de trabalhar muito com o feminino. Realmente, as mulheres, para mim, é sempre... eu cresço muito. Eu cresço muito porque eu me vejo em todas vocês. Então, assim, é uma troca que, para mim, é uma grande escola. Que tem ensaios masculinos sem ser corporativos? Sim. Eles te procuram Sim, tem também? casais. Ai, que legal. De homens. Porque, né, Meio fitness, meio fitness, eu acho que eles se interessam bastante, né? Por causa do... Depende, assim. A gente... eu tenho várias histórias que a pessoa vai para um ponto, mas acaba chegando em outro, né? Então, assim, às vezes é o corporativo, mas eu acabo fazendo corporativo / pessoal, né? Seja homem ou mulher. Interessante. Eu já fiz alguns ensaios com fotógrafos diferentes. E eu tive uma experiência que foi assim, foi bacana, gostei do resultado, gostei das fotos, mas até não vou citar por questões éticas, obviamente. Mas foi muito engessado o jeito de tirar as fotos, porque eu mandei os modelos. E aí, tudo, até assim, não, mas a modelo tá com a mão assim, e você tá assim. Não, mas eu quero assim. E aí, foi angustiante pra mim. Nesse sentido, porque assim, tá, mas não sou eu, né? Então, eu achei muito bacana essa questão da espontaneidade. Aí, lógico, tive outras experiências que já teve essa espontaneidade maior, mas isso é fundamental, até porque senão você fica realmente engessado naquele, né, na foto que você tá vendo que não é você. Exatamente, por isso que eu te falei que eu não gosto de trabalhar com referências, e ali eu já começo a dar o corte, ali eu começo já a mostrar um pouquinho mais. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu interajo o tempo inteiro. Eu acho que um bom fotógrafo, seja ele de qualquer natureza, seja do próprio fotojornalismo, seja fotógrafo de ensaios de gestantes, seja do que for, ele tem que se comunicar com a pessoa que está à frente dele, né? Então, assim, existe o posado, as minhas fotografias são posadas, a minha escola é essa, a minha mãe fazia foto posada, eu sei fazer assim, né? Então, assim, mas de repente é um sorriso, de repente mudou o cabelo, a pessoa, eu falei, mexe o cabelo, mas a pessoa mexia de um jeito, eu falei, parou. Ficou, para. Então, assim, o posado, é um posado que traz a naturalidade, porque eu faço com que a pessoa esteja de verdade ali, né? Por mais que ela esteja insegura consigo, ou com a roupa, ou é o braço. Ai, mas meu braço tá mais gordinho, mas não sei o que. Esquece. Esquece isso aqui. Esquece a mancha, esquece a cicatriz, esquece tudo, sabe? Então, assim, agora é uma hora de página em branco e vamos escrever juntas essa história. Que legal. E tem um perfil que te procura mais? De cliente? Ou é de tudo Não, de tudo um pouco. Tem mulheres, tem gestantes, tem meninas de 15 anos, como o próprio... Crianças também? Daí é com a família, né? Com a família. Já tive um caso de uma mãe que já tinha feito ensaio fotográfico quando ela estava grávida do segundo filho, eu acho que foi. Daí a menina estava tendo um problema meio que de bullying na escola. E dela, Genevieve, eu precisava que você me ajudasse. Assim. Foi linda a tarde que ela proporcionou à menina. A mãe, uma mãe super bonita, super uau. A menina mais introspecta e tal, ela não tinha aquele claro, uma criança, uma pré-adolescente, e assim, é tão ácido lá fora, né? E a menina se sentiu tão bem, a mãe chegou depois, me abraçou assim, mas muito obrigada, porque foi meio caminho andado ali pra menina se perceber, e eu toquei na menina, eu falei, você não precisa se comparar a ninguém, você é você, os outros são os outros. Então, quem tá aqui na frente de mim é você, é ser você. Então, tu olhar a menina ali, mesmo na ingenuidade, e ela machucadinha, porque é ácido, dói, né? Claro. É muito chato, assim. Então, o problema é que as pessoas estão acostumadas com os padrões. Sim. Isso quebra. Então, aí volto de novo a te dizer do engessamento, justamente pelos padrões que as pessoas querem seguir.
seguir. E é inatingível, né? A gente vê essas influências aí, eu falei, gente, elas acordam e vão dormir absolutamente translumbrantes, com roupas maravilhosas, com casas absolutamente... É um inatingível. Não e isso vai criando um vazio... maquiagem em dia. Gigantesco. Não, eu até tô maquiadinha aqui hoje, porque assim, falei, poxa, vou honrar com compromisso, né? Porque vai ficar ali um tempo, mas assim... Tô de verdade aqui, entende? Claro. Então, assim, mas vai criando um buraco. E tu não atinge isso nunca. Nunca. Eu vi uma cena num carnaval, não me lembro o ano, antes da pandemia, que é o retrato das redes sociais. Tava eu e a mãe. A pessoa era um homem, ele tava parado, tava passando um trio elétrico ali na Avenida Atlântica, e ele tava parado, assim. Aí ele pegou, ligou o celular e começou a dançar, mas assim, muito animado. Terminou de gravar. Ah, mas sim. Eu falei, isso é o retrato das redes sociais. Exatamente. Quem assistir vai achar que ele tá mega animado. Mas assim... Aí tem uma frase que eu sempre ouvi da minha mãe desde pequena, que faz muito sentido, principalmente na atual realidade, que todos nós estamos vivendo, né? Principalmente nós que temos filhos e tal. Que geração difícil para eles, né? Estarem vivendo nessa velocidade de tudo. Mas as redes sociais cabe muito e entra em ressonância com o que eu vou dizer e o que ela me dizia, e eu levo isso comigo. Quantos invejam a dor enquanto ela passa mascarada? Então, para mim, isso vai muito do que... Poxa vida, mas nossa, uau, olha só essa pessoa, mas... Você sabe o que ela tá passando ali? O porquê que ela tá postando aquilo? Porque às vezes você posta uma coisa que é completamente diferente. É que nem o cara ali na Avenida Brasil, tava no Oba-Oba, ele não tava no Oba-Oba. Ele tava morrendo por dentro, sabe lá o que ele tava vivendo. Às vezes tá super depressivo. E a pessoa... Então, assim, acho que quanto mais se mostra... a gente tem que questionar. Verdade. Então, assim, é buscar realmente a verdade nas coisas, né? É querer mostrar uma felicidade, né? Tipo, deixa eu mostrar que eu tô feliz, deixa eu mostrar que eu tô saindo, deixa eu mostrar que... Parece que é necessidade de mostrar, mas na verdade... O compartilhar, eu não discordo, sabe? Eu acho que quando você sabe dosar as coisas, em tudo na nossa vida, eu acredito que possa ser inteligente, você pode estimular as pessoas, você pode inspirar as pessoas. Então, assim, saber dosar. Ser elegante com o que você vai colocar. Não é que, eu tenho que pensar demais. Não. Mas, assim, tem um senso, sabe? Tem um balance pra tudo, né? Sim. Exatamente. Mas no caso dele, ele queria mostrar que tava feliz, mas não tava, né? Às vezes dá essa necessidade pra tentar buscar aquilo, mas não consegue, porque só tá mostrando que não é real. Exato. É muito complicado, realmente. A história do real é que eu vou pegar de gancho aqui. Porque uma das situações que eu mais indico, né? Eu prescrevo fotografia. Faço o telefone da gente no mínimo 2 vezes por semana. Porque, assim, eu acompanho muitos processos de mudança. De estilo de vida, de corpo. E a maior parte das pessoas, principalmente aquelas que perdem muito peso, elas não conseguem se enxergar nessa nova forma. Exatamente. Né? E eu vejo que a fotografia consegue capturar isso e dizer, você, nova. Né? Você resgatar agora, a autoestima, né? Você agora, né? Porque ela tá acostumada a se ver de outra forma. E o trabalho que tu fazes também entra em ressonância com o meu, porque a gente trabalha com verdades. A gente também trabalha com tirar as escamas, né? Você tá lá montada, tudo bem. Você vai lá fazer um ensaio fotográfico, eu vou te indicar alguém que vai fazer o teu cabelo, a tua maquiagem. São profissionais que eu confio, que eu sei que também o processo é bacana, que é legal, que é um bom profissional, que também vai te abraçar. Mas o mais bonito, eu sempre digo, às vezes, quando a pessoa ela chega com roupa e ela termina sem. Porque a melhor vestimenta é a pele que ela habita. Entende? Então, é como ela está ali, naquele momento. Então, como a gente se troca, né? Da mesma forma que eu indico de forma massiva do teu trabalho, Laís, até porque eu acredito nisso e sou apaixonada pela cura, pela semelhança, mas também pela verdade que tu nos traz, né? Com todo esse embasamento que tu tens com a terapia vibracional, é trabalhar isso dentro de si num ensaio fotográfico. Por isso que eu digo, a foto não é um ensaio fotográfico, é uma fototerapia. Quando você vê, já ouvi muito de várias clientes, meu Deus do céu, valeu muito mais que várias sessões de terapia. Posar para você me fez entender, me fez dar um norte, me fez me perceber. E
coisas que eu já estava trabalhando em terapia e não conseguia achar. A pessoa se achou. A pessoa ligou a tecla, a pessoa teve aquele... Virou a chave. Virou aquela chave, exatamente. Então, da mesma forma, a pessoa vai se reeducar com o que vai se alimentar, como é que ela vai perder as mazelas, ela vai perder o que da vida ela vem massificando dentro dela, intoxicando a ela. E... no ensaio fotográfico, ela vai lá e se vê, assim, tipo, realmente eu tô leve, sou leve, né? É assim que eu quero continuar. É assim que eu quero continuar também, né? E serve de exemplo para outras pessoas também, né? Eu acho que marca muito, né? A imagem, ela marca, no meu caso, né? Eu fiz as fotos esse ano, foi o ano que eu completei meus 40 anos. Então, para mim, foi muito significativo eu me olhar nas fotos e dizer, não sou mais uma menininha, né? Eu sou uma mulher, tô diferente, tô bonita, deixei de gatinha, virei leoa. Isso. Eu acho que a beleza está em todas as idades. Todas as idades. Todas as idades. Acho que quanto mais você se reconhece, mais bonito é. Né? Porque quando você começa a colocar um monte de coisa, né? Daí, o que está de verdade ali? Porque você começa a desmontar a pessoa, mas o que sobra ali? O que é real ali? E na fotografia, a pessoa vai se soltando, vai fazendo um exercício corporal e de mente, sabe? Ela começa a ter uma mente amiga. Você, psicólogo aqui, sabe muito bem disso. A gente tem a dificuldade de ter bons pensamentos o tempo inteiro. Então, a mente vai te julgando um monte de coisa. Vai te sabotando. Vai te sabotando o tempo inteiro. E ali não, você tira um dia pra você. Mas é um supérfluo. Não. Eu costumo dizer que é um investimento pra tua alma, então... Eu costumo dar esse exemplo. A natureza é tão sábia que quando as crianças, nós, né, quando éramos crianças, quando nós aprendemos a andar e a falar, a gente não tem o lobo pré-frontal maduro. Então, a gente não tem a capacidade de se autoavaliar, de se julgar, né? Então, a criança cai, levanta, chora porque machucou, mas ela não olha pro priminho e diz assim, ai, olha lá, ele conseguiu, eu não. Eu não sou boa nisso, eu não consigo. Riram de mim, eu tô falando errado. A criança não tem essa capacidade. Por isso que a gente... a criança só não vai aprender a falar ou andar se ela tiver realmente um problema que a impeça de fazer isso. Mas nós adultos temos essa capacidade que é benéfica em muitas áreas, mas a gente se julga o tempo inteiro. Nós somos o nosso pior hater, né? A gente fica o tempo inteiro com o chicote, né? Imagina nessa história, se lá atrás nós tivéssemos essa capacidade, quantos de nós não andaríamos ou não falaríamos e iríamos defender, levantar a bandeirinha e dizer assim, eu não fui capaz, eu não consegui. Mentira, seria uma mentira que a mente criou. Né? Então, quando a pessoa está abalada, ela está se vendo de uma forma negativa, né? Ela se olha no espelho, o que ela enxerga ali não é mais a essência dela, é o que um monte de gente fala para ela. Mulheres em relacionamento abusivo, elas já nem se enxergam mais no espelho, né? Então, de repente, uma sessão de fotos onde ela olhe e diga, caramba, eu existo. Não, e um momento, eu acho também. E por uma outra perspectiva, né? O olhar do outro, né? Porque a gente está o tempo todo com o olhar do outro sobre nós. Sobre o que falamos, o que vestimos, o que fazemos. Então, assim, sempre estamos em constante julgamento. É verdade. Né? Inclusive as crianças hoje nas escolas, né? Então, porque elas são frutos do meio. Né? Então, assim, se o teu filho está sendo uma pessoa que está debochando do amiguinho, porque certamente ele está ouvindo em casa. A criança, ela é uma esponja, né? Então, assim, estamos nesse meio de julgamento, mas, assim, você ficar livre... meu professor Diogo sempre diz isso, eu ouço quase que diariamente, porque eu pratico todos os dias, praticamente. Mas feliz o ser humano que tem a mente amiga. Porque se você tem uma mente inimiga, você não precisa de um inimigo lá fora. Né? Então, assim, eu acho que exatamente. Daí você permitiu, você abriu a porteira, né? Então, você falando ali de relações abusivas, né? Muitas pessoas não enxergam nem que estão nesse negócio, porque ela tá tão mergulhada naquilo, ela não se percebe, é tanta coisa em cima que ela não enxerga, né? Então, e quiçá enxergar a si, num caso como esse. Acha normal, né? Acho que tá tudo normal. Vamos falar de perrengues ou situações diferentes que você viveu com a fotografia, fotografando alguém,
Ou na época coisa. dos programas de TV. Ou apresentando. Sempre muitas coisas. Verdade. Que vem à mente. O programa de TV era tudo bem programado, embora tivesse sido ao vivo também. Passei por uma situação que um dia eu apresentava um programa ao vivo e eu estava bastante disfônica. E o primeiro bloco era sempre com cozinha, né? E naquele dia era um sushi man. E ele tinha levado saquê e tal. E daí eu lembro que uma das convidadas... Não sei quem que era, não lembro quem que foi na época, mas eu lembro que era um sushi man. E ele era lindo na época. Gato. E como que tá agora? Nossa, ainda tá lindo? Na vida, nunca mais vi na vida. Vamos procurar no Instagram depois. Mas não tenho. Eu lembro do restaurante que ele trabalhava. Mas acho que esse cara tava morando nos Estados Unidos. Agora você me fez lembrar. Eu falei, gente, mas era um gato. Anyways. Eu lembro que dela... toma um shotzinho de... Acho que foi a minha produtora que falou isso na época. Toma um shotzinho de saquê que, de repente, abre um pouquinho e tal. E eu, ingenuamente ali, eu já tava disfônica, fui e tal. Eu falei, deu aquele calorzinho. Eu falei, não, de certa voz vai voltar com isso. E eu conversando com ele aqui, ó. Pá. Quando eu terminei o programa, eu falei, Jesus amado, como eu vou embora pra casa? Eu tava completamente over, assim. Depois eu falei, gente, programa ao vivo, eu falei alguma besteira? Não, você tava mais alegre do que o normal e a tua voz tava ótima. Animadíssima. Tá tudo bem, tá tudo certo. Funcionou, mas voltou. Vocês falando agora, não de perrengue, mas de uma situação que aconteceu lá no início eu fotografo que há uns 12 anos, faz uns 12 anos que eu tô na estrada da fotografia, como fotógrafa. Eu fui fotografar uma moça, a gente estava fotografando numa loja, que não existe mais essa loja aqui e tal. Eu falei, eu queria ir para um outro lugar e tal. Tu não tem um L-ponto no teu prédio? Ela assim, tenho. Eu falei, você não topa fazer umas fotos no L-ponto? E ela, tá, tudo bem. Daí eu falei, beleza. Daí, na época, fomos, tal. E eu lembro que quando eu comecei a fotografar, já era um final de tarde, tava lindo, assim, tinha um sunset e tal. Só que, assim, era umas quase 5 horas da tarde e ainda tinham várias obras ao redor. E, de repente, eu fui desnudando ela ali, porque ela já estava se sentindo o máximo mesmo. Eu falei, vamos tirar esse casaco, vamos dar uma agitada e tal. E, de repente, ela assim, o quê? Eu vou voar aqui nesse ponto. De repente, as obras em volta. Ela ganhou o dia, a tarde, a semana. Com certeza, acho que ela ganhou o ano inteiro, meu amor. Eles também ganharam. Mas parecia assim, a gente olhava 360 graus, porque a gente tava no L ponto, mas tinha obra em Balneário Camboriú, uma cidade extremamente vertical. Era todo mundo na janela. Ela assim, agora sim pode começar a bater. Eu falei, Jesus amado. E foram as fotos mais bonitas do ensaio dela. Foi muito engraçado. Foi, assim, foi revelador pra ela. Completamente. O problema é que essa plateia estava com o celular na mão. Nossa, assim, foi hoje assim, em dia não dá. Foi realmente... Eu acho que ela faria de novo, viu? Eu acho que ela faria de novo, que foi uma dosagem maravilhosa pra autoestima dela. Deu um gás. Uma injeçãozinha de sucesso, né? Que demais. Que legal. Imagina. Tipo, a galera lá. Isso acontece, né? Às vezes na janela da frente, eu agora. Pra variar. Antes eu era míope, não tinha operado, então eu não achava que as pessoas enxergavam, porque eu não enxergava, então pra mim elas também não enxergavam. Era a tua referência. Então, era a minha referência. Agora, daí eu vi que enxergavam, então tudo mudou. Mas agora subiu um prédio bem pertinho ali da frente. Com criança pequena, ela foi lá e abriu a geladeira, e eu me trocando. E ela abriu, eu fui correr pegar ela, né? Não pode, já puxando as garrafas e tal. Só que eu tava só metade, né? E aí eu olhei pra frente, estavam todos eles ali também. Eu falei, ai, meu Deus, eu esqueço. Hoje em dia não dá mais. Dá sim, amor, dá sim. Não, é que o meu marido falou, mas o que difere do biquíni que tu usa na praia? Exatamente. Falei, então tá bom. É isso então, aí. Beleza. É isso que eu te falei, certo. dos protocolos, né? Isso pode, isso não pode. A gente não tá no pode tudo? Quem pode tudo, então. Pode tudo. Eu acho que tem as dosagens, isso de vez em quando acontece, tudo bem. E assim, a mulher brasileira, ela é muito exposta, né? Ela a gente vive num país tropical, o corpo tá sempre aparente e tal. Então, assim, já tá no nosso DNA. Tanto é que, assim, a sensualidade de uma mulher brasileira é completamente diferente do que de outros países, entende? Acho que a gente reflete muito uma na outra o que do nosso solo vem, né? Mais ou menos por aí. Mas eu acho que é até bacana isso, porque uma coisa é você resgatar a sensualidade daquela mulher, né? O olhar, o corpo, até a nudez. Outra coisa é
todo esse estímulo que tem tido na mídia do pode tudo, então. que as pessoas estão perdendo o referencial. Então, assim, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer de tudo, eu vou me destaco. Eu vou ser excluída. Aí a mulher se perde também. Sim, opa, é um caminho sem volta aí. Né? Porque é por isso que eu digo, você tem que ter um balanço, você tem que ter um equilíbrio e uma sensatez em como você pode fazer. Você pode fazer de tudo, mas da mesma forma você falar as coisas para as pessoas. São as formas que você fala. Né? Então, assim, isso é muito importante para um bom fotógrafo, né? Voltando para a minha linha, quando você direciona, quando você sabe extrair o que a pessoa precisa ouvir, ter essa sensibilidade, né? Então, assim, não é só um olhar clínico e apurado. O que você fala, né? A gente estava fazendo uma foto antes de começar. Eu falei, que agonia, ele não fala nada, né? Então, assim, é importante você ter um grau de referência, né? Para não se perder ali também. É o sexy sem ser vulgar. Mas é verdade. É o que eu falei é uma linha tênue, né? Você não ter o explícito. Isso. Você mostrar algo que dá desejo para a pessoa desnudar na cabeça dela, mas sem ver explicitamente. Exatamente. Né? A prova disso é a praia. Se você for na praia normal, né, as pessoas estão de biquíni, de roupa de praia, e você ir numa praia de nudez, muda o olhar. Né? E às vezes se torna... Não, eu também não. Mas mas assim, tá explícito. Ou vai perder um pouco da erotização, porque tá ali. E aí soa até... Às vezes é o outro olhar, né? E muitas vezes, por exemplo, na própria praia, às vezes a sensualidade tá muito mais presente porque não tá explícito. A diferença da roupa de uma night pra praia. Às vezes é muito mais sensual você estar com uma roupa que mostra e não mostra. Um vestido. Do que de biquíni. Mas com certeza. E assim, o brasileiro tem muito disso, né? Às vezes o biquíni das brasileiras são minúsculos, né? Mas não se faz topless. Você vai pra Europa, às vezes elas vão de maiô, enrola aqui... É aquele coadorzão de café e tal. E é natural você mostrar o seio. Né? E eu já fiz isso lá fora, obviamente, mas aqui não, né? Aquela coisa não dá. Mas, assim, é libertador também, né? Mas porque, assim, é uma cultura diferente, né? Pra sensualidade, pro corpo, pro culto ao corpo. Então, muda muito, né? Da cultura do lugar onde você está. Eu acho que esse gancho da cultura é algo bem importante, porque eu acho que o teu olhar e a forma com que tu extrai, eu falo da fotografia da alma daquela pessoa, é tu que vai cavando, né? Porque não é uma pose assim, uma pose assado, né? Ela vai falando, não, vira aqui, olha pra cá, te conecta contigo. Exato. É o tempo todo buscando aquela pessoa que tá ali para que ela consiga pegar aquela essência, né? Então, eu acho que esse que é o grande diferencial do teu trabalho e que as pessoas notam isso nas fotos, né? Porque poderia ser simplesmente uma sensação diferente àquela da Jamile, que, poxa, posei e saí completamente desconfortável. Não, lá tu não posa, né? Ela vai te falando coisas e tu vai te conectando contigo. Quando tu sai de lá, tu diz, uau, o que aconteceu? Né? Mas houve uma grande conexão com ela mesma. Aí as pessoas olham as fotos... Ou na noite, que ela já manda algumas coisas. Né? Ou nos outros dias e dizem, eu achei isso maravilhoso. Não deixar baixar. Porque tu tá ali na empolgação. Se demoram pra te mandar, meio que amornou. Vocês me fizeram a pergunta ali de algo inusitado. Eu sou muito sensível. Muito sensível. Canceriana. Eu digo, eu acho que vai um pouquinho além do câncer, sabe? Vai. Eu tenho a minha Carmen, alguns conhecem a minha Carmen, mas uma vez eu estava fazendo um editorial para uma marca daqui e a gente estava a moça do marketing viajou comigo para a Praia do Rosa e para Guarda do Embaú. Nós daí fomos para Guarda do Embaú, fizemos o dia todo de trabalho, voltamos e dormimos no Rosa, acordamos, eu tinha que fotografar uma família. A mulher, o filho, o marido e o irmão do marido. Eles eram 2 sócios e estavam representando essa marca, iam abrir para o verão essa marca, a marca que eu tava, que era meu cliente aqui, e eles iam abrir na Praia do Rosa. Enfim, eram 4 pessoas. E eu estava fotografando e tal. Primeiro, assim, eu senti uma conexão muito grande do menino com o tio. Muito grande. O tio parecia mais pai, não que o pai não fosse atencioso ou coisa parecida, mas assim, era uma conexão absurda, assim, do tio com o garoto. Enfim. E eu olhava, daí teve uma hora que eu tava com os 4, eu falei,
Eu assim, junta os 5. Ela assim, gente, só tem 4 pessoas ali. Eu falei, não, tem 5 pessoas ali. Eu olhava, 1, 2, 3, 4. Eu vi os 5 pessoas. E eu me arrepiei inteira, assim, sabe? Daí eu terminei o ensaio, eu falei, Camila, a gente foi comer, teve um coffee break ali e tal. Eu falei, por acaso você tá pensando em ter filho ou alguma coisa assim? Porque assim, ela assim, não, tá louco, meu Deus, o Rayara agora que tá dando um respiro pra gente. Tá? Eu falei, então cuida. Porque vem uma próxima criança aqui em breve. Ui, eu não vi só 4, eu vi 5 pessoas. Deu 4, 5 meses depois, o marido dela me manda, ele assim, você é bruxa. Me mandou ela grávida de 3 meses. Mas eu tava meio preocupada quem era o 5º elemento. Ainda bem que era o nenenzinho. Não, era coisa boa. Socorro, alguém veio pro ensaio. Mas também tem pessoas bem pesadas. Tem pessoas assim, que pode ser uma pessoa só. Eu me desgasto muito mais do que fazer um ensaio corporativo de 30 pessoas. Ui, isso acontece. Mas imagino. Porque ela abre o campo dela pra sensibilidade da pessoa. Porque eu tô ali inteira. Entende? Realmente eu não me blindo. É assim, I am the first to jump. Eu sou o tipo de pessoa que assim, tá o penhasco aqui, eu sou a primeira. Tem profundidade, eu não vou ter medo nenhum. Eu tô ali inteira pra você. Pra tudo que eu faço na minha vida, eu não estou pela metade. E se eu estou pela metade, eu adoeço. Né? Porque assim, o meu corpo imediatamente ele já responde, porque assim, eu não estou em verdade comigo mesmo. Então, no meu trabalho, principalmente no meu trabalho, se você quer me conhecer realmente de verdade, a Genevieve de verdade, é posar para mim, porque ali eu estou inteira, eu me comunico, eu converso, eu falo, eu sinto. Muitas vezes eu digo coisas para as pessoas que elas nem esperam, entendi? Eu não sei nem de onde está vindo. E eu sinto que, assim, olha, eu paro o que eu estou fazendo, eu paro o meu trabalho. Falei, vou parar aqui só um pouquinho, isso não está no nosso script, mas acontece isso. Eu quero que você pense nisso. Quando eu vejo, a pessoa já está aos prantos, parou, me abraça, vai, e daí a gente retoma. E realmente é muito profundo, não sei de onde vem, né? Então, assim, realmente, tu falou de abrir o campo. É abrir a verdade, né? É uma caixa pode ser uma caixa de Pandora ou não, né? Mas, assim, realmente só vivendo mesmo. Realmente eu não trabalho. Eu faço o que eu amo o que eu faço, e é um grande privilégio. Que delícia. É lindo demais. É um trabalho maravilhoso. Isso repercute no trabalho. Não, as imagens mostram, né? E é bem interessante de ver. Quem começa a acompanhar mais o trabalho da Genevieve, as postagens dela. Eu comecei a seguir ontem já. Você vai ver que as pessoas, elas voltam, né? Tem muita gente que eu acho que deve fazer ensaio anual. Sim. Tem pessoas que fazem investimento. Eu sou uma, que ano que vem também. Mas maravilhoso, porque é realmente transformador, assim. Pra mim foi todo mundo que eu... É muito além de eternizar aquele momento. É um momento e eu acho que muito são importante. fases que você vive. Então, cada fotografia te mostra numa fase que tu tá vivendo. Tem um isso momento. É muito legal. Tem um momento, exatamente. Ela consegue capturar isso de uma forma muito sensível. Né? Então, eu acho que isso que é o grande plus do trabalho. Muda tudo. O resultado muda tudo. Vamos lá. Jenny, nós temos um quadro aqui que é o... Isso ou Aquilo. E o bate-bola. Pra gente conhecer também a pessoa além da profissional. Let's rock. Vou começar. Maravilhoso. Isso ou Aquilo, bolsa ou sapato? Descalço. Olha. Cinema ou Netflix? Cinema. Verão ou inverno? Eu sou solar, amor. Eu sou verão 24 horas. Economizar ou gastar? Viver. Aí, ó, já. Dá pra botar também. O investir, o viver. Aí, já agora. Vamos lá. Razão ou emoção? Nem precisa. Já pula essa daí não. Emoção pura. Praia ou montanha? Praia sempre. Manhã ou noite? Entardecer. Ter o superpoder de voar ou ler pensamentos? Como eu já leio pensamentos, então poder de voar. Doce ou salgado? Agridoce. Essa é a gente. Bom, essa pergunta eu vou pular, porque eu sei que ela não pede comida. Ah, tá. Tá. A Nutri já. Eu já conheço. Qual é a pergunta? Porque a pergunta é cozinhar ou pedir comida? Eu adoro ser surpreendida quando eu vou a restaurantes. Eu nunca escolho o que eu vou comer. Principalmente se eu conheço o chefe. E não tenho habilidade de cozinhar. Acho linda essa arte, porque é uma arte de entrega. Mas, assim, não sei nem pedir no iFood. Meus filhos que pedem. Então, assim... mas eu gosto de ser surpreendida. Eu não gosto de saber o que vem.
Ela gosta da surpresa. Sim. Né? Jantar romântico ou passeio? Passeio? Com o par. Passeando e terminando com jantar romântico. Quero tudo! Quero tudo, amor. Cineminha no meio. Pra que o ou se pode ter o e, né? Isso aí, muito bom. Agora vamos para o bate-bola. Uma comida. Eu sou italiana, né? Eu adoro comida italiana. Uma bebida. Vinho. Um lugar. Acho que o lugar é estar em paz comigo. É o meu lugar predileto, quando eu estou em paz comigo. Um sonho. Que esse plano que a gente vive, as pessoas possam ter mais compaixão, possam ter mais respeito, possam ter mais amor. Amor é a resposta, né? E a gente está carente disso. As pessoas estão muito carentes do afeto, né? Do que é de verdade realmente. Então, se a gente pudesse viver nossos próximos anos dos nossos filhos e netos, sabe lá quanto tempo vai ser, que entre em ressonância, em harmonia com o amor. Lindo. Um livro. Tem um livro que eu gosto muito, ela é bastante prolixa, mas eu também sou, e que se chama, é da Lia Luft, que se chama Perdas e Ganhos. Uau. Um filme que te marcou ou um seriado? Eu sou cenófila, mas enfim. Tem um filme muito antigo, eu falei desse filme até para uma pessoa semana passada. É um filme que eu vi com 17 anos de idade, se chama Made in Heaven, Paixão Eterna em português. Não achei mais esse filme, e é um filme que fala de um homem que vai salvar uma família, ele acaba morrendo e vai para o céu. E lá ele se apaixona por uma pessoa e ela encarna. E ela nunca tinha vindo para esse plano, né? E ele entra em desespero, porque ele casou lá, enfim, e ali aparecem muitas conexões que a gente consegue... Eu acredito que a gente não está nesse plano só agora, né? Nem em religião eu tenho, eu sou da energia das pessoas, dessas conexões. E ali, quando eu tinha 17 anos, quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, mas o gosto pela música aconteceu isso, e daí alguém deu um violão, E ele pede, por favor, porque ele descobriu que o cara que mandava no céu, entre aspas, o cara que estava, o manager de lá, era o único que fumava. E ele adorava ver bailarinas. E ele viu pela fumaça, o cara tava lá, o nome do cara era Elmo. Ele, o que você quer, Elmo? Ele disse, eu preciso voltar pra Terra, eu não posso perdê-la. Ele disse, não, você não vai voltar, enfim. Ele tem 20 dele, sim. Até que o cara se deu conta que, tipo, realmente o bicho estava pegando mesmo. E ele, sim, você tem 29 anos para encontrá-la. Se você não encontrá-la em 29 anos, nessa vida que você vai agora encarnar, nunca mais você vai encontrar. E ali começa toda a trama. E para mim, e ele se torna um grande compositor. Eu me arrepio inteira, me emociono de lembrar disso. E ele não sabe cantar, ele encontra os músicos, assim, muito en passant, num passeio, assim, na Califórnia e tal. E ele compõe a música, mas ele acha esses compositores e ele cria uma música chamada We've Never Danced. A gente nunca dançou. E ali é a trama toda. Ai, desculpa, gente, eu me emociono muito. Não, pior é a gente que chora junto, socorro! É a segunda vez já. Era só pra dizer, o título, mas essa sou eu. Uma experiência que te marcou? Acho que o nascimento dos meus 3 filhos, sem sombra de dúvida, foi a maior descoberta de mim aqui nesse plano, né? Acho que ser mãe, pra mim, os 3 partos e saber que eu tô ali gerando 3 vidas, foram 3 momentos completamente distintos da minha vida, mas me fizeram gente. Acho que é esse momento que a gente percebe o milagre da vida, né? Exato. É surreal, né? E você tem alguma mania, uma superstição? Superstição, não. Eu gosto das coisas no lugar, não gosto de me atrasar e sou bastante proativa, né? Então, eu tenho que entender que as pessoas, às vezes, não têm a minha velocidade, nem de pensar e nem de agir. Pelo amor de... Que difícil é, hein? Eu sei. É um desafio, porque somos feitos de diferentes formas, né? Então, aí faz parte do meu amadurecimento como pessoa, de saber que as pessoas não têm o mesmo timing que eu, que sou
Eu sou um vento sul, eu digo que o filho dela também é vento sul, porque na hora que é a primeira vez que eu falei, gente, esse menino parece mais meu filho do que dela, né? Super vento sul. E o vento sul... As madrinhas que a vida traz. Exatamente. Então, um dos meus apelidos é Vento Sul. Porque o Vento Sul, ele faz um estrago, mas depois o mar fica absolutamente incrível, o céu fica de almirante. Então, assim, eu bagunço um pouco, mas ao mesmo tempo, quando eu chego, eu sei que eu vou fazer a diferença e vou assentar da forma que tem que ser. Acho que é uma das obrigações que eu tenho nesse plano na vida. E cumpre muito bem. Uma cor. Azul e branco. Azul e branco, gostei. Conquista. Ter tido a sorte de, através da fotografia, descobrir o meu propósito nesse plano. Muito bem. Uma frase para quem está nos ouvindo ou vendo. Então eu vou olhar para a câmera, aquela que está aberta em mim. Então, para quem está nos assistindo, eu gosto muito de uma frase de Aristóteles. É uma frase bem curta, mas ele diz que viver bem é melhor do que viver. Muito bom. Agora é fácil. Uma palavra que te define. Intensidade. Gente, eu pensei! Todo mundo já sabia falar. A gente podia ter falado em coro. Intensidade. Muito bom. Ela é e a gente nem conhece. Maravilhosa. A gente conheceu aqui e já. É que ela é inteira, ela é intensa. Não tem quem não perceba. Ela é clara. Obrigada, gente. Muito obrigada a vocês. Adorei. Muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai gostar também. Bom, se ecoar de uma forma positiva na vida de uma pessoa, tá valendo. Tá valendo o intuito de vocês estarem aqui, dispondo do tempo de vocês, eu do meu e dessa mescla linda que a gente fez nessa tarde. Muito obrigada. Delicioso. Muito obrigada, de coração. Muito obrigada. Gente, até o próximo.